Os últimos passos da vítima foram por essa trilha, este pequeno caminho no bairro Parque Soledade, na Grande Calcaia. O homicídio aconteceu por volta de 1h da manhã desta quarta-feira, aqui no município. A vítima foi arrastada da própria casa. Imaginem só, a vítima, um menor de apenas 17 anos, o Rafael estava em casa com a mãe dele, pai dele e irmãos, quando de repente alguns criminosos invadiram a casa e retiraram o menor à força. Trouxeram por todo esse caminho e quando chegaram exatamente aqui neste campo de futebol, ele foi brutalmente assassinado. A gente observa o local bem propício para esse tipo de ação criminosa, pois o Rafael foi trazido aqui à força pelos criminosos e foi alvejado, levou 6 tiros na cabeça. Um crime, sem dúvida alguma, com características de execução. Muito mato aqui ao redor, as casas isoladas, inclusive algumas residências em construção. O bairro Parque Soledade é um bairro onde existem várias construções de residências bem distantes uma da outra, bem propício mesmo para esse tipo de crime por conta aí do enorme matagal que existe aqui no local. O Rafael, tudo indica que ele foi morto aqui mesmo. Ele foi arrastado à força de dentro de casa. Quando chegou aqui, foi executado com 6 tiros de arma de fogo, localizados todos na região da cabeça. Agora, olhem só as informações repassadas aqui no local. O Rafael, ele morava em outro bairro na capital, morava em Fortaleza. Ele veio para cá há pouco tempo. Devido aí, ter chegado aqui neste ponto, facções criminosas, rivais, não se sabe se o Rafael pertencia a alguma facção criminosa em um outro bairro. Mas quando souberam que o Rafael estava morando aqui, eles, os assassinos aí articularam a morte do menor de idade. Tudo indica que foi por causa aí que o Rafael veio morar há pouco tempo e ele fazia parte, ou seja, morava em outro bairro, de repente pertencia a algum grupo criminoso e foi executado. São indagações, são hipóteses, na verdade, onde a polícia está fazendo o levantamento para colher de fato realmente a real motivação para este crime realmente tão brutal que aconteceu durante a madrugada. Na manhã já desta quarta-feira, o crime aconteceu, repito, por volta de meia-noite, 1h da manhã, e o corpo só foi encontrado na manhã desta quarta-feira. Moradores aqui das adjacências, pessoas que moram ao redor, passando por aqui, avistaram o corpo do menor de idade. Em relação a saber se o menor respondia, se tinha passagens ou não pela Delegacia da Criança e do Adolescente, esses levantamentos, eles não foram levantados aqui neste ponto, apenas de que ele seria de um outro bairro e estava aqui há pouco tempo e teria sido morto aí por facções criminosas. Todo um trabalho foi realizado aqui no local, perícia, divisão de homicídios e proteção à pessoa, estiveram aqui exatamente para poder fazer esses levantamentos. Então fica o registro aí deste crime que aconteceu, repito, durante a madrugada, quando esse adolescente foi arrastado, retirado à força de dentro da própria casa e foi assassinado neste campo de futebol.